pensão por morte no regime próprio de previdência social dos servidores federais. Bem, não custa repetir que regime próprio de previdência social tem um rol limitado de benefícios, aposentadorias e pensão por morte. Bem, a pensão por morte, ela é um benefício devido a quem? Ao dependente, no caso, servidor público federal que ocupa cargo efetivo. A Constituição Federal, depois da reforma de 2019, ela traz apenas um parágrafo no artigo 40 sobre esse benefício. Até a reforma de 2019, a forma de cálculo da pensão por morte de todos os servidores abrangidos por regime próprio era única. Então, não importava se eu fosse servidora da União ou do Estado do Amazonas, ou do Estado de São Paulo, ou do município de Recife. Não me importava. Por quê? Porque a regra era a mesma. Só que com a reforma, não. Depois da reforma, o que a emenda trouxe é que, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, olha, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo. Então, retirou da Constituição as regras sobre pensão por morte dos servidores efetivos. Deixando para quem? Deixando para cada ente federativo dispor sobre esse assunto, dispor sobre esse benefício, através de sua lei. Então, o Estado, a União, o DF, né, e muitos municípios que têm regime próprio, basta uma lei, não precisa ser complementar. Pensão por morte é matéria de lei ordinária, que eles mudam as regras da pensão por morte, certo? O que a Constituição garante é que, quando se tratar da única fonte de renda formal do dependente, é garantido o valor da pensão no salário mínimo, tá? Mas isso quando for a única fonte formal de renda. Bem, continuando no mesmo parágrafo, diz assim: a qual tratará, então a lei tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores, de que trata o parágrafo 4º, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Então, veja só, quem são os servidores do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição? É aquele policial civil, agente socioeducativo, agente penitenciário, os policiais legislativos, né? Então, esses, se falecerem em razão de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, a lei vai trazer uma forma diferenciada, ele vai tratar diferentemente esse caso, né? Porque morreu ali em razão do exercício ou sofrida no exercício ou em razão da função de policial. Então, não temos mais uma regra única para todos os servidores públicos brasileiros, né? Então, o que vai acontecer? No campo da União, em relação ao servidor público federal, a emenda constitucional 103 já trouxe qual é a forma de cálculo, como que se vai conceder essa pensão por morte. Mas eu concedo pensão por morte a quem? Aos dependentes daquele servidor que ocupa cargo efetivo
na União, suas autarquias e fundações. Então, a pensão por morte é um benefício devido ao dependente do servidor. Quem são? Olha, no caso, nós temos os dependentes agrupados em 3 classes. Na primeira classe estão cônjuge, companheiro e companheira, filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Esses dessa classe, da primeira classe, eles possuem dependência econômica presumida. Isso quer dizer que não precisam comprovar que dependiam economicamente do servidor. Exemplo, imagine que eu fosse a esposa de um servidor público federal, né? Mas que ele ganhasse metade do que eu ganho. Bem, mesmo assim, eu teria direito à pensão por morte dele. Ah, mas a senhora tem uma boa remuneração, a senhora não depende economicamente do marido servidor federal. Mas a dependência, nesse caso, é uma dependência familiar. Então, o legislador entendeu que essa dependência econômica ela é presumida, tá? Ela é presumida. Então, filho, cônjuge, companheiro e companheira não precisam comprovar dependência econômica. O companheiro e a companheira, embora tenham a dependência econômica presumida, precisa sim comprovar a relação de união estável, tá? Comprovar a relação de união estável, certo? Bem, em relação a essa primeira classe, eu chamo a sua atenção de 2 temas, 2 teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, ou seja, vinculando todos os tribunais ao mesmo posicionamento, à mesma decisão, quanto à relação de concubinato. Não há proteção previdenciária do Estado brasileiro para o concubinato. Veja, na tese do tema 526, nós temos: é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, a pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada. Porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. E no 529, veja, a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Então, Max, veja só, olha, ainda que aquela pessoa mantenha uma relação aparentemente familiar durante longo período, mas no mesmo período em que o outro é casado ou mantém união estável, essa segunda relação não se caracteriza como uma união estável. Ela se caracteriza como concubinato. E o concubinato não tem amparo previdenciário.
Não é o caso, gente, não é o caso de uma pessoa casada, mas separada de fato. Isso é distinto. Se uma pessoa era casada, mas está separada de fato, né, comprovadamente, que não mais mantém o casamento ou a união estável com aquela primeira pessoa e vai ter uma outra relação de união estável, aí sim essa outra pessoa figura na condição de companheira e vai ter direito ao benefício, tá? O que não tem é quando está no mesmo período um casamento e uma outra relação, ainda que aparentemente uma relação com aparência familiar, tá? Mesmo com um longo período. Então, cuidado que no caso da união estável é diferente de concubinato. União estável é protegida, sim, pelo direito previdenciário brasileiro. Certíssimo? Bem, aqui eu volto a falar sobre o filho. Olha, filho menor de 21 anos. Realmente, o que o legislador escolheu foi a idade para o filho ser ou não dependente do servidor. Ele não escolheu a maioridade civil, tá? Porque a maioridade civil, ela se dá quando? Aos 18 anos. Mas entre 18 e 21, o filho é dependente? Sim, desde que não emancipado, né? Professora, entre 18 e 21 ele colou grau em ensino superior. Ele perde a sua condição de dependente? Não. A colação de grau, tá? Nesse período até 21 anos, né? Até a menoridade previdenciária, não perde, não faz perder a qualidade de dependente. Agora, filho maior de 21 anos, que esteja cursando ensino superior, é dependente do servidor? Não. O fato dele estar cursando ensino superior não prorroga a sua qualidade de dependente ou não prorroga o benefício da pensão por morte que ele estiver recebendo na condição de filho do servidor. Então, veja só, imagine, né, que José é um servidor público federal e ele tem 2 filhos, um de 18 e um de 22. Ambos estão cursando ensino superior. José falece, deixando os filhos de 18 e 22 anos. Quem desses 2 filhos vai ter direito à pensão por morte do servidor? Os 2? O primeiro, de 18, ou só o segundo, de 22? Na verdade, quem vai se habilitar, quem tem direito à pensão por morte do servidor, é apenas aquele de 18 anos, porque ele ainda não completou os 21. Aquele outro que tem 22 anos, mesmo estando cursando ensino superior e dependendo do pai, né, ele não terá direito ao benefício. Por quê? Porque ele já adquiriu a maioridade previdenciária. Então, a maioridade civil, ela ocorre aos 18. A maioridade previdenciária aqui no servidor federal ocorre aos 21 anos, certo? Bem, nós temos 3 classes de dependentes. Quando existem dependentes na classe superior, o direito das demais classes é excluído. Então, para que os pais, que são de segunda classe, né, para os pais terem direito ao benefício, eu não posso ter nenhum dependente na primeira classe. Então, veja, no caso dos pais, para que eles sejam dependentes, eles precisam comprovar dependência econômica.
Na terceira classe, nós temos o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. No caso do irmão também, tem que comprovar dependência econômica. Agora, veja o seguinte. Não há possibilidade aqui da pensão do servidor federal ela ser concedida para a esposa e para a mãe do servidor. Não. Por quê? Porque um está em outra classe. Eu só consigo conceder pensão para membros dependentes da mesma classe. Esposa e ex-esposa e companheira, filho, ou ninguém na primeira classe existe, pai e mãe. Mas eu não dá, quando tiver assim na questão, fulano, tarará, tarará, casado, e com ele, com o casal vive a mãe do servidor, que depende dele economicamente. Gente, nesse caso aqui, sogra não combina com a nora. A nora e a sogra não vão receber juntos a pensão. Então, a pensão vai ficar com a nora, com a cônjuge, tá? Ainda que a mãe dependa economicamente daquele servidor, do seu filho, certo? Então, se você verificar uma situação grande que tenha cônjuge, filhos, mãe ou pai, irmão, não se misturam as classes de dependentes. Sempre as classes estanques, certo? Tá? Em relação a cônjuge, companheiro ou companheira, nós temos a seguinte situação. Olha só. Ex-cônjuge, ex-companheiro ou companheira continuam figurando como dependente se, na separação ou no divórcio, ficar determinado que o servidor terá que lhe pagar pensão alimentícia. Tá? Terá que lhe pagar pensão alimentícia. Então, se eu separo, divorcio do meu marido, ele é servidor federal, e ele fica obrigado a me pagar pensão alimentícia, nesse caso ele venha a falecer, eu vou dividir igualmente a pensão com a atual esposa. Por quê? Porque eu continuo na qualidade dependente, porque eu vinha recebendo pensão alimentícia. Tá? Em relação ao filho, nós temos na emenda constitucional 103, dispondo que, para fins de pensão por morte, equiparam-se a filho exclusivamente o menor tutelado e o enteado, desde que comprovada a dependência econômica. Então, se o enteado, o menor tutelado, comprovar a dependência econômica em relação ao servidor, tiver até 21 anos, ou inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, ele vai ficar lá junto com a primeira classe, porque ele se equipara ao filho. Tá? Ele se equipara ao filho. Professor, mas aqui, menor tutelado e enteado. O caso do menor sob guarda. O caso do menor sob guarda, nós temos duas ações diretas de inconstitucionalidade, a 4078 e a 5083, que entendeu que, para fins de pensão por morte, o menor sob guarda tem esse direito também estendido, em razão da aplicação
do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que o menor sob guarda é dependente, inclusive para fins previdenciários. Só que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, os efeitos dela, da decisão, é para todos, administração pública e administrados. Mas, como a situação analisada nessas duas ações foi uma situação prevista antes da emenda constitucional 103, que vem taxativamente dizendo exclusivamente o menor tutelado e o enteado, o que a Previdência Social vem aplicando aqui? Para óbitos até 13/11/2019, ou seja, até a data da publicação da emenda constitucional 103, aplica-se a decisão do Supremo. Inclui o menor sob guarda para fins de dependência, desde que comprovada a dependência econômica. Para óbitos posteriores a essa data, não. Nós temos tema afetado no Supremo para decidir, depois da reforma, se o menor sob guarda vai ou não ter essa qualidade, esse direito à pensão por morte. Mas, por enquanto, ainda não saiu a decisão. Então, eu sei que existe a situação do menor sob guarda, mas eu vou para a minha prova como? Segundo a legislação previdenciária, o menor sob guarda judicial não figura no rol de dependentes do servidor, né? Nem do segurado do regime geral. Não figura. Agora, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o menor sob guarda é equiparado a filho para fins de pensão por morte. Então, vai depender de como você vai enfrentar o concurso e a questão, tá bom? Por isso, eu tenho que te dar as duas possibilidades. Veja. Agora, em relação à pensão. O valor, a forma de cálculo da pensão por morte, ela foi alterada, ela mudou com a reforma de 2019. O artigo 23 da Emenda Constitucional 103 traz a nova forma de cálculo do benefício de pensão por morte, tanto para o regime geral quanto para o servidor público federal. E esse artigo 23 chegou a ser questionada a sua constitucionalidade perante o Supremo. Na ação, deixa eu colocar aqui para você, na ação direta de inconstitucionalidade, a 7051, o Supremo entendeu ser constitucional a nova forma de cálculo. A nova forma de cálculo promovida pelo artigo 23 da Emenda Constitucional 103. Então, veja só, a pensão por morte concedida a dependente, no nosso caso de estudo agora, de servidor público federal, será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Acrescida, veja só, de cotas de 10% percentuais por dependente até o máximo de 100%. Então, aqui eu tenho para o servidor federal, né, se ele morre já aposentado,
A base de cálculo dos 50 mais 10 é o valor da sua aposentadoria. Então, olha, 50 mais 10% por dependente sobre o quê? Sobre o valor da aposentadoria do servidor. Se ele falece e não era aposentado, nós vamos aplicar sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito na data do óbito. Então, se ele falece, independentemente da causa, eu vou aplicar 50 mais 10 sobre o valor da aposentadoria por incapacidade que ele teria direito no dia que morreu. O valor máximo da pensão corresponde a 100%, tanto da aposentadoria quanto da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, olha só, se eu tenho um dependente do servidor público federal, eu tenho 60% no valor da pensão por morte. 2, 70%, 3, 80%, 4, 90%, e 5 ou mais dependentes, nós vamos ter o percentual de 100%. Em todos os casos, nós vamos dividir o valor da pensão em partes iguais para os dependentes. Não importa quantos dependentes têm, quantas cotas de 10%. Nós vamos fazer a conta e dividir em partes iguais para aqueles dependentes habilitados, certo? Bem, aqui eu gostaria de falar o seguinte: imagine que um servidor público federal esteja aposentado. A sua aposentadoria hoje é de R$20 mil. Olha só que coisa boa, né? A sua aposentadoria é de R$20 mil. Bem, ele falece e, ao falecer, ele deixa 3 dependentes. 3 dependentes. Esposa, vamos lá. Ele deixa 3 dependentes. Esposa e 2 filhos. Um de 3 e um de 13 anos. Bem, a aposentadoria dele é de R$20 mil. Qual será o valor do benefício? Qual será o valor da pensão por morte? 50% mais 10 por dependente. São 3 dependentes. 30. Então, 80% do valor da aposentadoria. 8 vezes 2, 16. Então, são 16 mil, dividido em partes iguais para todos os dependentes. Então, cada um vai receber 1/3 de 16 mil. Certo? Tá. Imaginando que a pensão da esposa fosse vitalícia, esse filho de 13 anos completa 21. E não é inválido, nem possui deficiência intelectual, mental ou grave. Bem, restam, então, 2 dependentes. A cota daquele que perdeu a qualidade de dependente, veja aqui, não é mais reversível para a pensão. Então, nós vamos fazer agora um novo cálculo. Se são 2 dependentes, 70%. 50 mais 10 por dependente. 70% de 20, 14 mil. Cada um vai receber metade dos 14 mil.
tá? Eu não vou pegar os 16 agora e dividir por 2. Não. Eu vou fazer o cálculo relativamente a apenas 2 dependentes. Mas esse exemplo aqui está muito bom, né? Porque eu coloquei uma pessoa aposentada. Só que agora eu quero 2 exemplos de servidores não aposentados. Um falece de cardiopatia. E a cardiopatia dele não está relacionada ao trabalho. O outro falece de doença do trabalho. Tá? Ambos têm a média das suas remunerações de R$10.000. Bem, um falece em razão de uma cardiopatia grave, tá? E essa cardiopatia não é considerada, não tem relação com o trabalho. Então, não é uma doença do trabalho e nem uma doença profissional. Todos os 2 servidores deixaram 2 dependentes. Então, 2 dependentes. Nenhum deles é inválido ou apresenta deficiência intelectual, mental ou grave. Como eu vou calcular a pensão por morte desses 2 servidores? Primeiro caso, não é aposentado. Então, vai ser 50 mais 20% sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito na data do óbito. E o segundo, que também deixou 2 dependentes, mas faleceu em razão de uma doença do trabalho. Ora, vai ser 50 mais 20% sobre a sua aposentadoria por incapacidade permanente. Professora, mas ele morreu de doença do trabalho. Sim. 50 mais 10 por dependente. Não seriam 100%, porque a aposentadoria do segundo seria uma aposentadoria decorrente de acidente do trabalho? Não. O percentual da pensão continua 50 mais 10 por dependente. Eu estou vendo vários casos assim. As pessoas falando que se o segurado ou servidor federal falecer em razão de acidente de trabalho, né, doença profissional ou doença do trabalho, a pensão por morte é 100%. Onde que leram isso? Não. A pensão continua 50 mais 10 por dependente. Tá? O que vai variar, meus caros, é que, nesse caso aqui, quando for calcular a aposentadoria por incapacidade permanente, que não decorre de acidente de trabalho, o valor calculado corresponderá a 60% do salário de benefício mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição. E no exemplo 2, a aposentadoria por incapacidade a que ele teria direito seria acidentária, ou seja, decorrente de acidente de trabalho. Então, quando decorre de acidente de trabalho, a aposentadoria é que corresponde a 100% do salário de benefício. E aí, o que as pessoas estão fazendo?
pega esse 100% da aposentadoria e fala que é pensão. Não. A pensão continua 50 mais 10% por dependente. Só seria que 100% do valor da aposentadoria por incapacidade se eu tivesse 5 ou mais dependentes. Aí sim, tá bom? Então eu quero tirar isso de vocês. A pensão acidentária e a pensão não acidentária, o percentual é o mesmo, 50 mais 10 por dependente. O que vai variar é o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Se ela for acidentária, corresponde a 100% da média das remunerações. Se ela for não acidentária, 60% da média, com acréscimo de 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição, homem e mulher. Tá certo? Então, cuidado aí para não errar, tá? Bem, agora eu tenho uma ressalva, que é quando nós temos dependente entre os dependentes habilitados, nós vamos ter um inválido ou com deficiência mental, intelectual ou grave. Quando isso acontece, tá? No regime geral, a gente sabe que a regra é: se houver um dependente inválido com deficiência mental ou intelectual, o benefício da pensão por morte, independentemente do número de dependentes habilitados, é de 100% do valor da aposentadoria ou da aposentadoria por incapacidade permanente a que teria direito o segurado. Aqui, como o valor pode ultrapassar o teto do regime geral, dependendo do tipo de servidor, né? O que eles fizeram? Olha, 100% do valor da aposentadoria ou da aposentadoria por incapacidade permanente até o limite máximo, até o teto do regime geral. Tá? Então, olha, 100% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela por incapacidade permanente a que ele teria direito na data do óbito. Tá? Essa parcela limitada ao valor máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Tá certo? Agora, a parcela que superar esse limite máximo, aí sim eu volto aplicando os 50 mais 10 por dependente. Tá? Então, veja só. Olha, se eu tiver um dependente inválido ou com deficiência mental, intelectual ou grave, nós vamos ter duas parcelas para calcular. A primeira parcela corresponde a 100% da base de cálculo, limitada ao teto do regime geral, ou limitada ao valor máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, ou limitada ao teto do INSS. Aquela parcela que superar o teto do INSS, aí sim nós vamos aplicar os 50 mais 10 por dependente. Tá? Então, cuidado para não misturar as coisas. Vamos lá fazer uma situação? Bem, imagine que Paulo é analista do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Tá? Da 2ª Região. Ele, então, não é aposentado, mas a média das suas remunerações, que serviram de base de cálculo para as suas contribuições, vai dar R$15 mil. Paulo tem 4 dependentes.
esposa, 2 filhos, um de 3, um de 6 e um enteado, que comprovou ser dependente economicamente de Paulo e tem 10 anos. Então, ele tem 4 dependentes. Paulo falece. E a causa da sua morte não está relacionada ao trabalho. A causa não é acidentária. Ele falece em razão de um acidente, numa viagem que ele fez, mas não é viagem a trabalho, né? Ele faleceu e os seus 4 dependentes têm direito à pensão por morte. Bem, o enteado de Paulo tem deficiência intelectual. Ele possui deficiência intelectual. Bem, eu tenho 4 dependentes. A regra geral me daria 50% mais 40. 10 por dependente, 40. Né? Só que aqui eu tenho um deficiente intelectual. Então, como será o valor da pensão? Vamos lá. 100% até o teto do regime geral, mais 90% sobre a parcela que superar o teto do regime geral. Certo? Sobre o quê? Sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, a que teria direito Paulo na data do seu óbito. Olha só, 100% até o teto. Vamos imaginar, tá? Vou fazer assim, vamos imaginar que a aposentadoria por incapacidade permanente dele desse um valor de 10 mil, certo? E o teto do INSS fosse 8. Olha, aposentadoria 10 e o teto 8. Como que nós vamos fazer? Até o teto, 100%. Então, 8 mil. Sobraram 2 mil dos 10. Aqui eu vou aplicar 90%, 50 mais 10 por dependente. Então, 9 vezes 2, 1.800. Com 8, R$ 9.800. Dividido em partes iguais para os 4 dependentes. Olha, ele tinha uma média de remuneração de 15 mil, morreu, não era aposentado, deixa 4 dependentes. Só que um deles tem deficiência intelectual. Isso faz com puxar o valor da pensão de 100% sobre a aposentadoria por incapacidade até o teto da Previdência. A parcela que supera esse teto, aí eu aplico os 50 mais 10 por dependente. Então, veja aqui, 9.800 dividido por 4. Professora, mas se não tivesse invalidez, deficiência mental, intelectual ou grave, aí nós faríamos só isso aqui, ó, 50 mais 10 por dependente. Então, aqui 90% da aposentadoria por incapacidade que a gente tinha calculado em 10 mil. Então, seria R$ 9.000, né? Seria R$ 9.000 contra 9.800 porque ali tinha um com deficiência intelectual. Aquele que tem invalidez, deficiência, ele vai receber uma cota maior do que os demais? Não. O valor da pensão por morte, ele é dividido em partes iguais para todos os dependentes habilitados. Tá certo?
Então, veja aí essa ressalva quando eu tiver um dependente inválido com deficiência intelectual, mental ou grave. Certíssimo? Bem, então aqui nós temos a pensão por morte. E essa pessoa com deficiência ou com invalidez perde a invalidez, cessa a invalidez, ou essa deficiência é afastada. Quando isso ocorre, faz-se um novo cálculo, né? Aquele dos 50 mais 10, que eu já não tenho mais a situação de invalidez, de deficiência intelectual, mental ou grave, certo? Então, veja só. Aqui, eu chamo a atenção da pensão por morte do policial federal, do agente penitenciário federal, do agente socioeducativo federal e dos policiais da Câmara e do Senado. Veja só, a pensão por morte devida aos dependentes do policial civil, ao que se refere o inciso 14 do caput do artigo 21 da Constituição Federal. É o policial civil do DF, do policial da Câmara Federal, do Senado e os policiais federais, né? Policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal, e também dos ocupantes de agente federal penitenciário ou agente socioeducativo, né, federal. Quando a pensão, olha, a morte for decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo. Veja só, independentemente aqui do tempo de casamento, da idade do cônjuge, companheiro ou companheira, do tempo de contribuição que esse policial federal tenha, né, ou também o do DF, se morrer em razão de agressão sofrida no exercício da função ou em razão dela, a pensão do cônjuge, companheiro ou companheira será vitalícia e igual à remuneração do cargo. Então, eu falo o seguinte para vocês guardarem, que o melhor partido hoje é um policial federal, né? Porque se ele falecer, ainda que você tenha pouco tempo de casamento, ou seja, jovem, se ele falecer em razão do cargo, da função, a sua pensão será vitalícia e também igual à remuneração do cargo. Não vou aplicar 50 mais 10, né? Não vou aplicar o tempo de duração da pensão de cônjuge, nada disso, tá certo? Então, cuidado aqui, que é uma diferenciação. E essa diferenciação é porque lá na Constituição Federal, no parágrafo 7º do artigo 40, nós já vimos, ele fala o seguinte, olha, vamos ver aqui, ó, vou voltar só para você ver. Olha, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores, de que trata o parágrafo 4º, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Então, aqui já está falando, olha, a lei do respectivo ente federativo tem que tratar de forma diferenciada essa hipótese. Então, no âmbito federal e no policial civil do DF, porque cabe à União organizar a Polícia Civil do DF, aí o que aconteceu? Será vitalícia para o cônjuge igual ao valor da remuneração do cargo, certo? Então, por isso, tenho certeza que agora vocês não vão errar, pelo menos a do policial, porque eu falei que é o melhor partido, né? Bem, duração da pensão por morte do servidor público federal. Aqui nós temos a mesma regra que o
que eu tenho no regime geral de previdência social. Veja só, por quanto tempo vai durar a pensão por morte para cônjuge, companheiro, companheira e ex-cônjuge com pensão alimentícia? Veja só. Olha, quando houver um novo casamento ou uma nova união estável, a pensão por morte cessa. Olha só. Diferente do regime geral. Olha que engraçado. Imagine que eu fosse casada com um segurado do regime geral. Ele morre. Eu tenho direito à pensão por morte. Se eu me caso novamente, eu não perco a pensão do regime geral, porque lá não faz perder. Agora, se nesse casamento eu morro e ele fica com a minha pensão, se ele se casar ou contrair união estável, ele perde a pensão. A pensão cessa. Então, no regime próprio do servidor público federal, o novo casamento ou uma nova união estável faz cessar a pensão por morte deixada pelo servidor ou servidora, tá? Também cessa se for comprovada a qualquer tempo fraude, simulação ou qualquer outra causa de nulidade no casamento ou na união estável, ou então a formalização do casamento ou da união estável com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário. Isso apurado em processo judicial. É muito comum, às vezes, a gente ouvir família falando: fulano, né, tem uma grande aposentadoria, uma boa aposentadoria, não tem para quem deixar. Então, vamos fazer uma união estável com aquela pessoa da família assim, que mais necessita, ou com a cuidadora, porque aí a pensão fica para ela ou para ele. Se ficar comprovado essa situação em processo judicial, que houve ali essa fraude, essa simulação, com fim exclusivo de receber benefício previdenciário, o direito ao benefício exclui. Tá? Vamos lá. Agora, em situações normais de temperatura e pressão, cônjuge, companheiro ou companheira, vai ter, no mínimo, pensão por morte por 4 meses. Tá? Por 4 meses. Bem, por que no mínimo? Porque quando o servidor, ao falecer, não tiver 18 contribuições ou não tiver 2 anos de casamento ou união estável, o benefício vai durar 4 meses, salvo se cônjuge, companheiro ou companheira for inválido ou deficiente. Ou então, a causa da morte for um acidente. Então, veja só, 2 exemplos, tá? Vou colocar aqui 2 exemplos. Eu tenho, no caso, José e Maria, ambos servidores da União. Poderia não ser? Poderia, mas ambos servidores da União há 3 anos. Passaram um concurso, estão muito felizes e aí se casam. Após uma semana do casamento, José morre. José falece. E não faleceu de acidente, doença profissional ou doença do trabalho. Por exemplo, morreu
em razão da complicação da dengue hemorrágica. José falece. Pergunto: Maria tem direito à pensão por morte de José? Sim, ela é cônjuge, dependência econômica presumida, terá direito à pensão por morte, ainda que com 1 semana de casamento. Nesse caso, Maria vai receber o benefício por 4 meses apenas. Por quê? Porque não havia ali 2 anos de casamento. José até tinha já 18 contribuições, mas não tinha 2 anos de casamento. Bem, outro casal, João e Mariana, vou colocar João, servidor do INSS. Então, ele é técnico do Seguro Social, um servidor público federal, né? Ele é servidor há 1 ano e nunca contribuiu antes, nem para o regime geral, nem para o regime próprio de previdência. São as suas primeiras contribuições ao regime público de previdência. João e Mariana são casados há 5 anos. João, então, falece. João falece também do mesmo motivo, vítima, vamos colocar mudar, vítima de uma infecção hospitalar gravíssima, complicou a vida dele e ele falece. Bem, Mariana, na qualidade de cônjuge de João, tem direito à pensão por morte? Sim. Tem direito à pensão por morte. Por apenas 4 meses. Por quê? Olha, João tinha, na data do óbito, 18 contribuições? Não. Portanto, ele já descumpriu uma das regras. Então, embora ele tenha mais de 2 anos de casamento, ele não tinha 18 contribuições. Mariana vai ter direito à pensão por apenas 4 meses. Certo? Bem, agora outro casal. Paulo e Fátima. Vou privilegiar a Fátima porque ela está em todas as nossas aulas. Paulo e Fátima são casados há 1 ano. Fátima é servidora da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Portanto, servidora pública federal. Tá? Há 6 meses. Não tendo outras contribuições para o regime de previdência. Fátima falece e deixa Paulo viúvo. Só que eu não contei que Paulo está aposentado por incapacidade permanente. Paulo está inválido. Bem, Fátima tem 6 contribuições e 1 ano de casamento. Ela é instituidora de pensão por morte para Paulo, seu marido? Sim. Paulo terá direito à pensão por morte, em regra, por 4 meses. Porém, como ele é inválido, eu não posso cessar a sua pensão enquanto não cessar a invalidez.
Por isso, olha aqui a exceção. Invalidez ou deficiência do cônjuge ou da companheira ou companheiro, não aplico os 4 meses. Por quê? Porque tem que ir até a cessação da invalidez. Aí vem a pergunta. Tudo bem, mas se por acaso ele deixa de ser inválido quando ele está no 2º mês de recebimento da pensão, vai cessar? Não. Porque se ele não fosse inválido, ele teria por 4 meses, aí nós respeitamos esses 4 meses. Tá certo? Então, se ultrapassar o tempo que seria o devido, na condição de inválido, com deficiência mental, intelectual grave, com deficiência, se ultrapassar, vai até a cessação da invalidez ou o afastamento da deficiência. Ah, mas nunca mais ele vai deixar de ser inválido. Enquanto inválido, vai receber o benefício. Enquanto com pessoa com deficiência, vai continuar recebendo o benefício. Tá certo? Então, essas 3 situações aqui eu gostaria de mostrar. Mas, se um servidor federal, ao falecer, já tiver completado 18 contribuições e, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável, essa é a melhor regra para quem fica, o benefício vai ser concedido por um tempo maior. 3, 6, 10, 15, 20 anos, podendo chegar a ser vitalícia a pensão. E isso vai depender da idade, na data do óbito, do pensionista, cônjuge, companheiro ou companheira. Vamos lá? Vamos a um exemplo? Esses exemplos estão em prova, tá, gente? Não estou gastando, não. Olha só. Imagine que João e Maria são casados há 10 anos. Casamento, união estável, vamos mudar um pouco. União estável há 10 anos. João, servidor federal, há 15 anos. E ele vem e falece. Maria tem direito à pensão por morte de João? Sim, ponto. Por quanto tempo? Estou na prova de marcar a alternativa correta. Eu já sei que eu vou excluir 4 meses. Por quê? João tem 18 contribuições e 2 anos de união estável. Né? Mais de 2 anos de união estável. Tá? 2 anos ou mais. Bem, nesse caso, para eu saber a duração da pensão por morte de Maria, eu preciso saber da idade dela na data do óbito de João. Então, Maria tinha 32 anos. 32 anos de idade. Olha só. 10 anos de união estável, o servidor 15 anos de contribuição. Maria, então, terá direito à pensão por morte do servidor federal por mais de 4 meses, certo? Sim. Maria terá direito à pensão por morte de João por 15 anos. Certo? Olha, se for a idade entre 31 e 41 anos, a duração da pensão será de 15 anos. Professora, mas se Maria tivesse
45 anos na data do óbito de João. Aí, nesse caso, a pensão dela será vitalícia, né? Ou será por prazo indeterminado, enquanto não ocorra alguma causa de cessação do benefício. Por exemplo, se Maria se casa, pensão termina, né? Mas como a legislação usa o termo vitalícia, nós vamos usar vitalício, tá certo? Então, olha, para que a pensão seja vitalícia, é necessário que na data do óbito o servidor tenha, ou a servidora, tenha, no mínimo, 18 contribuições e, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável. E a pensionista ou o pensionista, cônjuge, companheiro ou companheira, tem que ter, no mínimo, 45 anos de idade. Professora, eu vou até a lei e lá fala 44 anos ou mais. E a senhora me apresenta uma tabela de 45. Pode confiar, porque essa tabela é a tabela vigente para a data do seu concurso, para a data do seu edital. Para óbitos, a partir de 2021, nós usamos essa tabela. Para óbitos anteriores, aí usamos a idade 1 ano a menos, tá? É a que está na lei. Mas houve uma portaria, na época, no final de 2020, portaria 424, que altera essas idades. Então, as bancas já mudaram, estão colocando ali. Se vier 44 anos a idade de Maria, olha, ela terá o benefício por 20 anos. Então, quem vai estudar só pela lei e não presta atenção ou no PDF ou na videoaula, pode errar. Porque se o examinador colocar 44, muita gente vai marcar que é vitalícia. E não. 44 dá direito por 20 anos. Certo? Bem, eu tenho uma outra situação, que é a situação da exceção. Veja só, olha, aquela duração da pensão por apenas 4 meses tem uma exceção quando a morte for decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, ou doença do trabalho ou doença profissional. Não vou aplicar os 4 meses. Quando aquele servidor federal morrer de acidente, tá? De acidente ou de doença profissional ou de doença do trabalho, independentemente do número de contribuições que ele tenha e do tempo de casamento ou união estável, nós vamos aplicar a tabela. Então, para vocês guardarem é o seguinte: se aquele servidor ainda não tem, ou servidora, 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável, vamos torcer, ou seja, o cônjuge vai torcer que ele ou ela morra de acidente. Sim, porque morrendo de acidente, eu saio dos 4 meses. Eu vou para a tabela direto. 3, 6, 10, 15, 20 anos, ou então vitalícia. Então, eu prefiro, né, Simone? Eu prefiro que o servidor, meu marido federal, morra de acidente. Porque eu não tenho 2 anos de casamento. E aí, se ele morrer de acidente, como eu tenho mais de 45 anos, né, eu terei pensão vitalícia. Então, vamos lá. Presta aqui atenção. Olha, 2 casais, João
Maria, José e Catarina. Todos dois, José e João, são servidores da União. São servidores da União, tá? Bem, João, servidor há 5 anos. José, também servidor há 10 anos. João e Maria são casados há 6 meses. José e Catarina mantêm união estável há 1 ano. Bem, João e José vão morrer. Saíram, viajaram para um treinamento profissional, sofreram um acidente automobilístico e os dois falecem. Os dois falecem. Pergunto: Maria e Catarina vão ter direito à pensão por morte dos seus respectivos cônjuges? Sim. Por quanto tempo? Veja lá. João e Maria são casados há 6 meses. Olha, são casados há 6 meses, mas João morreu de acidente. Precisa ser acidente de trabalho? Não. Qualquer um morreu de acidente. Se ele morreu de acidente, embora não tenha 2 anos de casamento, o benefício da pensão por morte de Maria terá duração de 3, 6, 10, 15, 20 anos ou vitalícia. Maria perde o marido aos 35 anos de idade. Maria perde o marido aos 35 anos de idade. Portanto, ela terá direito à pensão por morte por 15 anos. Sim, está ótimo para Maria. Porque se João não tivesse morrido de acidente, ela ia receber por 4 meses. Então, Maria, para de chorar, porque a sua situação ainda é bem melhor do que de muitos. Né? Morreu de acidente. Bem, José também morreu de acidente. Mas José tinha união estável há 1 ano. Não importa o tempo de união estável, nem de contribuição no caso de acidente. Catarina terá direito à pensão por morte por quanto tempo? Gente, Catarina já tem 46 anos. Sorte da Catarina, que manteve união estável apenas por 1 ano e terá pensão vitalícia. Mas não tem nem 2 anos de casamento, união estável. Minha mãe vai falar isso, né? Só que, por José ter morrido de acidente, Catarina ter 45 anos ou mais, no caso ela tem 46, ela terá pensão vitalícia. E põe a mão para o céu, Catarina, porque se ele não tivesse morrido de acidente, você teria pensão por apenas 4 meses, porque não teria 2 anos de união estável. Certíssimo? Bem, olha só a situação. Concluir as 2 situações? Bem, agora, Simão, imaginando que João fosse delegado da Polícia Federal.
Então, ele é delegado da Polícia Federal e vem a falecer no exercício da função. Ponto. Maria, sua esposa, há 6 meses, tem direito à pensão por morte de João? Sim. Por quanto tempo? Vitalícia. Mas ela só tem 35 anos. Só que olha a sorte da Maria. João é policial federal. João morreu em razão do exercício, agressão em razão do exercício no cargo. Então, independente da idade de Maria, do tempo de casamento, ela vai ter pensão vitalícia e igual à remuneração de João. Então, essa é uma situação diferente. Essa é uma situação específica, a gente não pode esquecer desse caso. Tá certo? Então, ficamos aí com a duração da pensão por morte em relação a cônjuge, companheiro e companheira, que é o que mais aparece nas nossas questões de prova. Tá certo? Bem, agora eu vou trazer a situação da reforma de 2019. Antes e depois da reforma de 2019, não se discute. É possível, sim, acumular aposentadoria e pensão. Eu vou me aposentar e posso vir a receber pensão por morte do meu companheiro? Sim, posso. Não há problema algum, né? Ótimo. Pensão por morte e aposentadoria são benefícios acumuláveis, ok? Acumuláveis. Possuem pressupostos fáticos diferentes, distintos, e fatos geradores também distintos. Bem, eu posso receber pensão por morte deixada por mais de um cônjuge ou companheiro do mesmo regime de previdência? Não. Explico. Se eu tenho uma pensão deixada pelo marido, que é do regime geral, me caso, não perco a pensão no regime geral. Novamente fico viúva e esse falecido também era do regime geral. Eu posso acumular as 2 pensões deixadas por cônjuges? Não. Eu posso optar pela mais vantajosa. Ok? Eu tenho a pensão do regime geral. Me caso novamente, não perco a pensão. E me caso com servidor da Previdência Social. Servidor federal. Ele falece. Eu posso acumular a minha pensão do regime geral de cônjuge com a pensão do regime da União? Posso. Porque são pensões de cônjuges, mas de regimes distintos. Certo? Ok. Até aí estava muito bom. Só que veio a reforma e disse o seguinte: é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro, ou ex-cônjuge ou ex-companheiro, o cônjuge separado de fato com direito a recebimento da pensão alimentícia, no âmbito do regime próprio, aqui está errado, da União. Ressalvadas as pensões do mesmo instituidor, decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Aqui é um caso muito específico. Exemplo,
Imagine que eu seja viúva de um servidor federal, procurador federal, e também, cumulativamente, ele era professor da Universidade Federal. Olha, como são cargos acumuláveis, há possibilidade dele ter 2 aposentadorias de regime próprio. Consequentemente, ele geraria 2 pensões. Nesse caso, do mesmo instituidor poderia, porque são cargos acumuláveis. Agora, se não for essa situação, tem que optar pela mais vantajosa. Eu não posso ter mais de uma pensão deixada por cônjuge no mesmo regime. Então, no regime da União, não posso. Então, eu caso com o delegado federal. O segundo casamento, eu vou arrumar de regime geral ou eu vou arrumar de outro regime, porque se eu arrumar do mesmo regime, vai ser uma só pensão, né? Bem, só que ele disse o seguinte, a emenda constitucional, essa regra para qualquer regime próprio. Olha, será admitida a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime com pensão por morte concedida por outro regime de previdência ou com pensão decorrente da atividade militar. Então, veja só, se eu tenho uma pensão por morte de cônjuge de um regime, eu posso acumular com pensão de outro regime? Por exemplo, regime geral com regime da União? Posso. Regime geral com pensão decorrente de atividade militar? Posso. Tá? Então, essa aqui é a situação 1. Na situação 2, eu posso receber pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira, de um regime, seja geral, próprio, o que for. Eu posso acumular com aposentadorias? Sim. Do regime geral, do regime próprio? Sim. E com proventos da inatividade decorrente de atividades militares? Também. Tá? Agora, a situação 3. Pensão decorrente de atividade militar. Então, eu tenho uma pensão de militar. Posso acumular essa pensão com aposentadoria do regime geral, do regime próprio? Posso. Só que nessas 3 situações de poder acumular a pensão por morte de cônjuge e a pensão do militar, vai haver o seguinte, só nessas 3 situações, hein? Na hipótese das acumulações previstas, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Então, veja só. Vamos colocar a situação 1, tá? Vamos colocar a situação 1 para você. Imagine que eu tenho uma pensão por morte de cônjuge do regime geral de previdência social, tá? E aí, depois, eu vou acumular com uma pensão de militar. Eu casei novamente com um militar, o militar falece e ele vai gerar a pensão para mim. Olha, 2 pensões, uma de um regime e a outra da atividade militar. Tá. Eu posso receber as 2 pensões? Perfeito. Só que nesse caso, se o óbito ocorreu depois de 13 de novembro de 2019, vale a regra da emenda. O benefício de maior valor, ele vai ser pago integralmente. E o outro vai ser reduzido. Como que é a redução dele? Olha, da parcela que vai até um salário mínimo, não tem redução. Da parcela que vai entre 1 mais que 1 até 2, nós vamos só aplicar uma redução de 40, então vai pagar
60%. Da parcela daquele benefício ou dos benefícios entre mais de 2 e 3 salários mínimos, paga só 40%. Da parcela que vai de 3 a 4 salários mínimos, 20%. E acima de 4 salários mínimos, só paga 10%. Vou colocar aqui o exemplo, então. Estava recebendo uma pensão do regime geral de cônjuge, né? Vamos colocar aqui uma pensão de R$4.000. Fica novamente viúva e uma pensão militar de R$8.000. Pode acumular as duas pensões? Perfeito, pode. Só que, nesse caso, eu caio naquela regra 1 ali, tá? O que vai acontecer? O benefício de maior valor, nós vamos pagar integralmente. Então, 8.000. O de menor valor, 4.000, vai haver uma redução cumulativa. Para eu não errar, eu vou imaginar, vou colocar aqui hipoteticamente, que o salário mínimo, tá? Que o salário mínimo corresponde a R$1.000. Certo? R$1.000. Então, eu vou pegar esses 4.000 e vou dividir. Primeiro os 1.000, né, até um salário mínimo. Esse não tem redução, vai ter 100%. Aquela faixa que vai acima de 1 até 2 salários mínimos, nós vamos aplicar só 60%. Então, vem R$600. Da faixa que vai acima de 2 salários mínimos até 3, nós vamos aplicar 40%. Então, vai ser R$400. Da parcela que sobe de 3 até 4, que é no caso que vou parar agora, eu vou aplicar 20%. Então, R$200. Portanto, aquela pensão que era de 4.000 vai ser de R$2.200. Uma pensão vai ser integral, tá? Uma pensão vai ser integral, e aí 8.000. A outra vai ser de 2.200. Por quê? Acumular pode, mas o benefício menos vantajoso terá, então, uma redução cumulativa. Tá certo? Então, veja só, eu coloquei o salário mínimo com 1.000 porque fica muito mais fácil do que a gente ficar dividindo aí números partidos, tá? Então, só para ter essa possibilidade. Ah, professora, mas se fosse o contrário? No regime geral, teria uma aposentadoria de R$7.000. E no regime próprio, por exemplo, da União, uma pensão de 6.000. Como que ficaria? A mesma coisa. Olha, o benefício mais vantajoso continua integral. O menos vantajoso, 6.000, nós vamos dividir. Considerando o salário mínimo 1.000, então a primeira parcela continua 100%. A segunda, 600, 60%. A terceira, que vai de 2.001 a 3, então 1.000, 40%, 400. A quarta parcela, que vai de 3 a 4.000, né?
de 3 salários a 4 salários, 20%. E a parcela acima de 4 salários mínimos, 10%. Olha, dos 6 mil, o que está acima de 4 salários mínimos são R$ 2.000. R$ 2.000, mas nós vamos pagar apenas 10%. Então, R$ 200. Olha, 2.400. Exatamente. Aquela pensão de 6 mil passa a ser, então, de R$ 2.400. Olha só, uma de 4 mil virou 2.200. Uma de 6 mil virou 2.400. Por quê? Porque acima de 4 salários mínimos, todo o valor só paga 10%. Então, vamos supor, aqui, até um salário mínimo. Aqui, entre 1 e 2 salários mínimos. Aqui, entre 2 e 3 salários mínimos. Aqui, entre 3 e 4 salários mínimos. Aqui, mais do que 4 salários mínimos. Como o salário mínimo é 1.000, então é 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. E acima de 4 salários mínimos, até 6, deu 2.000. Aqueles 2.000 só pagam 10%, que é esse aqui, ó. Então, 1.600, 2.000, 2.200, 2.400. Rita, não vai precisar fazer a conta. O que você precisa é guardar as situações, tá? Então, a situação 1, 2 e 3, que é exatamente essa tabela, que nessa situação, nessa acumulação, vai haver o pagamento do benefício mais vantajoso e os demais com uma redução, né? Ali, pagando 100%, 60%, 40%, 20% e 10%. Ponto. Olha, 100, 60, 40, 20 e 10%. Ou também reduzindo 0, 40, 60, 80 e 90% do valor. Vem escalonado, né? Não vou aplicar o percentual de redutor direto, não. Vem escalonado. Aí você precisa. Agora eu pergunto, se eu estiver recebendo pensão por morte de cônjuge, meu cônjuge é servidor federal. E eu estou também recebendo salário maternidade, porque eu, enquanto segurada da Previdência do regime geral, tive o parto e estou no salário maternidade. Vai haver acumulação da pensão por morte deixada por cônjuge, mais a pensão por morte? Mais o salário maternidade? Vai. Nessa acumulação da pensão com salário maternidade, vai ter redução no benefício menos vantajoso? Não. Por quê? Porque aqui, olha, volto aqui. É uma dessas situações? Não. Então, pode receber? Eu já aprendi que pode. Vai haver redução no benefício menos vantajoso? Não, porque não cai a hipótese de redução. Tá certo? Tá? Então, veja aí essa situação. Bem, isso se aplica a todos os regimes, geral e próprio. E também o regime da inatividade militar. Certíssimo? Então, terminamos aqui.